Um pedaço da Zona Leste resiste ao ritmo acelerado das grandes construções imobiliárias. Resiste, gente, porque tem pessoas que se importam com a história de bairros como Tatuapé, Belém e Catumbi. Com muita luta, 3 vilas construídas na década de 1950 passaram a fazer parte do patrimônio histórico e cultural da cidade. A gente vai conversar com a Zelda, que está numa dessas vilas operárias lá no Belém. Oi, Zelda, boa tarde. Vitória desses moradores e também nossa, né? Porque esses lugares ajudam a contar a história dessa cidade onde a gente vive. É isso, Ana. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Exatamente, a união dos moradores ali na região do Tatuapé acabou preservando cinco casas das 60 que eram construídas na vila e acabou se transferindo. A boa notícia foi que outras 2 vilas construídas pela mesma família acabaram sendo preservadas também pelo patrimônio histórico. Essa daqui, que eu estou no Belém, é a Vila Maria Penteado, tem cerca de 30 casas, elas estão ocupadas. A gente pode ver que o estilo arquitetônico dela é bem característico da década de 1950. Nessa época era muito comum que os imigrantes bem-sucedidos construíssem essas casas de aluguel para ter uma renda extra e também para acomodar a família. Nós também passamos na outra vila, que é a Rafael Penteado, no Catumbi. Ali as casas já estão mais deterioradas, viu? As janelas estão com os batentes retirados, quebrados, tem pichação, já estão mais deterioradas e, de acordo com os moradores, elas ainda são ocupadas por imigrantes. Outros imigrantes de outros países, mas estão ocupadas. E tem a vila que proporcionou toda essa movimentação, a João Miliani, que acabou gerando toda essa movimentação, então, das pessoas e acabou gerando esse movimento de preservação, embora tenham restado 5 casas. Vamos ver a reportagem. Só sobraram eles para contar a história. Os 5 sobrados da primeira metade do século XX estão e vão ficar em pé como parte importante da memória da Zona Leste. Foi aqui, nestas casas da Vila João Migliari, que operários se instalaram perto das indústrias onde trabalhavam nos anos de 1950, no bairro do Tatuapé. E assim ajudaram a construir a identidade da região. Mas foi por pouco que elas não desapareceram por completo. O alerta para os moradores do bairro veio em 2019, quando um dos quarteirões veio abaixo. Ali ficavam parte das 60 casas parecidas, construídas pela mesma família. O SP1 mostrou quando um grupo de pessoas deu um abraço coletivo nas casas que sobravam. No mesmo ano, os moradores se mobilizaram e pediram o tombamento do que sobrou da Vila João Migliari. Na véspera do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico da cidade aprovar o tombamento, naquele mesmo ano, mais da metade do outro quarteirão foi demolida. Apesar de ter autorização para a obra, a demolição estava na época embargada pela subprefeitura da Moca por falta de tapumes. A construtora foi multada em R$ 44 mil. Hoje o terreno é ocupado por um grande empreendimento imobiliário que está quase pronto. Com a nova determinação do Compresp, o tombamento passou a ser definitivo. Dessa forma, as poucas casas que sobraram não podem ser demolidas e precisam manter as características arquitetônicas e históricas. Essa vila era uma vila com uma característica muito interessante na cidade. Era uma vila aberta, não era uma vila fechada como geralmente na cidade, era uma vila, um espaço público, com casas exatamente iguais, era a Vila de Casinhas Rosas, então era muito querida aqui no bairro. Segundo os moradores, esse bloco só resistiu porque as casas estavam alugadas e um dos locatários resolveu comprar a briga. Tanto que a própria prefeitura interrompeu a demolição. Os detalhes, os acabamentos já até haviam sido retirados. Foi no último momento. A aparência de abandono, de acordo com o Instituto São Paulo Antiga, tem que ser corrigida pelo dono do imóvel. A partir do momento que o imóvel é tombado, é imputado algumas obrigações ao proprietário. Uma é mantê-la preservada, né? Geralmente isso não acontece porque a fiscalização em São Paulo é muito ineficiente. O número de fiscais ligados ao patrimônio, contando, não dá nos dedos de uma mão. Aí cabe ao cidadão exercer o trabalho dele, entrar em contato ou pelo 156 com o patrimônio histórico, ou ir até o departamento, ou mandar por e-mail e obrigar
que seja reformado. E é algo que nós já estamos de olho. As casas ficam perto da Radial Leste, um grande eixo de transporte, local que o plano diretor permite a construção de prédios mais altos. Eu acho que toda a região ela vem sofrendo com muitas transformações e que não tem relação só com expansão imobiliária, mas até com obras de infraestrutura pública mesmo, A própria expansão do transporte, que é uma demanda da população, isso precisa sim acontecer, Eu acho que o grande desafio é a gente relacionar transformação e preservação. O lugar está irreconhecível para o seu Antônio, que está preocupado com a falta de estrutura do bairro. Aqui era uma chácara, era tudo praticamente despovoado. Só tinha minha casa, onde que é o estacionamento hoje. Tinha também uma vila, casa, que agora acabou tudo, só ficou a minha. A Fabiana também não reconhece mais o lugar da infância. É muito prédio, cada vez mais prédios e prédios, você já não vê mais nada. Fora que não tem mais sol na nossa casa, eu moro em casa. A evolução é muito rápida, eles constroem muito rápido, Então eu passo toda semana aqui, aí eu falei, nossa, como isso está imenso, onde vai parar? Uma das poucas lembranças está aqui, meio demolida, meio abandonada, mas de pé. Por telefone, Bruno Lembe Neto, sócio da Voga Empreendimentos, diz que a filha dona dos prédios foi pega de surpresa pelo tombamento de mais de 40 imóveis na cidade e que as demolições no Tatuapé foram feitas de forma legal. Em nota, a prefeitura disse que os conjuntos residenciais foram considerados representativos para os processos históricos da expansão e da urbanização da cidade, sendo referência da memória e identidade da Zona Leste. Por isso, o Compresp deliberou pelo tombamento dos conjuntos no dia 4 de setembro e que também definiu a área envoltória para a quadra dos sobrados remanescentes da Vila João Miliari, na região do Tatuapé, onde futuras edificações deverão obedecer a diretrizes relativas a recuos e evitar as fachadas cegas.